Para a gente entender mais sobre esse sucesso de Ainda Estou Aqui no Oscar, a gente recebe aqui no 360 a professora do curso de Cinema e Audiovisual da ESPM, especialista na obra de Walter Salles, Cíntia Calhado. Cíntia, muito boa tarde. Bem-vinda aqui, um prazer te receber aqui. Queria que você contasse, antes de tudo, já que você é especializada na filmografia de Walter Salles, como é que você acompanhou ontem a cerimônia de entrega? Já estava ali com otimismo e como é que foi a sua emoção de ver esta premiação para o cineasta brasileiro? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre a obra do Walter Salles e esse Oscar tão aguardado por todos os brasileiros. Foi uma grande alegria. Ali em Central do Brasil a gente estava já super torcendo, mas agora veio realmente a consagração e esse primeiro Oscar para o Brasil. E eu acho que ele é super merecido, é um trabalho lindo, um filme sobre um tema super relevante, muito bem executado e que comove plateias ao redor do mundo. Cíntia, você publicou um texto aqui no site da CNN Brasil, analisando, aprofundando, né, colocando todo o seu conhecimento no texto, apontando os caminhos ali que levaram Ainda Estou Aqui a conquistar o Oscar. Como você disse, um filme muito bem feito e que contou com uma campanha também muito bem feita. O quanto que isso é essencial para o sucesso de um filme, não só na sua qualidade artística, mas que esta qualidade artística seja consumida, admirada e percebida pelos críticos, premiações mundo afora, não só falando do Oscar, né, da Academia, mas falando dos vários festivais pelo mundo e pelos quais Ainda Estou Aqui também brilhou, como Globo de Ouro, os festivais da Europa, começando pelo Festival de Veneza. Queria que você contasse um pouco de por que é tão importante não só fazer um bom filme, mas também fazer uma boa divulgação de um bom filme. A distribuição internacional ela é fundamental para que os votantes da academia consigam ver o filme, né? Então, esse é um primeiro passo. E o Walter Salles sempre apostou nisso. Então, essa campanha foi centrada na qualidade do filme e também na capacidade do envolvimento emocional que os espectadores, ao verem esse filme, teriam com o filme, né? Teriam com a história de Eunice Paiva. Então, a campanha, ela funciona como uma visibilidade internacional para esse filme. E aí a gente, como você estava falando, né, começa lá no Festival de Veneza, em que o filme vai ganhar melhor roteiro, depois ele faz um circuito de festivais nos Estados Unidos, aí vai culminar ali na premiação do Globo de Ouro, e depois o filme explode, né? Então esse Globo de Ouro é fundamental para a gente construir, né, o fortalecimento da imagem da Fernanda Torres dentro dos Estados Unidos como uma grande atriz que fala em língua portuguesa, mas também desse filme, né, do filme ser visto e comentado. Walter Salles também fez várias sessões em que ele falou sobre o filme, discutiu com plateias. Então, essa campanha, sem dúvida nenhuma, que é a melhor campanha já feita por um filme brasileiro, foi o fator principal para a indicação e para a premiação de ontem. E aí, falando disso, né, do quanto esta campanha foi bem feita, tão bem sucedida a ponto de trazer o Oscar, você mencionou a questão do Globo de Ouro ter sido fundamental, a conquista de Fernanda Torres para dar mais holofote ao filme e, com isso, chegar na votação do Oscar com mais força. É coisa que aconteceu o oposto quando a gente compara, por exemplo, com Emília Pérez, que acabou tendo um desgaste, apesar de ter recebido tantos holofotes antes do início da votação propriamente dita. Como é que é o outro lado da moeda no que você estudou e do que você conhece, Cíntia? Como proteger um filme nos tempos atuais? Porque muito do que acabou com a campanha de Emília Pérez foram coisas que a atriz Carla Sofia tinha feito antes de se envolver com a produção do cinema, né? Olha, o evento Emília Pérez, né, porque eu acho que ele tem várias repercussões, ele foi de fato um turning point, né, como a gente chama no cinema, na carreira desse filme, porque ele era o favorito, e Ainda Estou Aqui estava correndo ali paralelamente. E aí depois, quando esses tweets da Carla Sofia Gascon são tornados vão a público, a coisa ficou muito complicada. Além disso, eu acho isso um ponto muito importante da gente discutir, porque não foram só os posicionamentos da atriz que mancharam o filme, né?
Mas também depois começou uma grande discussão entre os mexicanos de que esse filme, que é dirigido por um cineasta francês, tinha um olhar muito colonialista para o México. Inclusive, teve uma entrevista muito infeliz de que eles até tentaram ir atrás de atrizes mexicanas para interpretar os papéis do filme, mas não encontraram ninguém à altura, o que é um total absurdo, nós sabemos. Então, essa desvalorização cultural que foi colocada ali como discurso de entrevistas com o diretor e com a preparadora de casting, né, a pessoa que seleciona os atores, queimou o filme definitivamente, né? Então eu acho que vale a pena também a gente pensar a importância de uma campanha que se baseia nas qualidades do filme e que se baseia também num trabalho que ele reflete a identidade cultural desse país, né? Então, Emília Pérez não reflete exatamente a identidade cultural mexicana. É uma visão externa, né? Uma visão europeia. E eu acho que isso não cabe mais hoje em dia. Uhum. Pois é, até para fazer o paralelo em termos audiovisuais, não é cinema, né? É uma produção de série, mas é o que aconteceu do oposto, né? Por exemplo, com 100 Anos de Solidão, em que todo o elenco é colombiano, respeitando uma vontade da família de Gabriel Garcia Marques, o autor desta obra gigantesca e que muitos consideravam impossível de ser adaptada, e a gente vê interpretações fantásticas ali. Foi só a primeira metade, fazendo um pouquinho ali de divulgação de uma série que eu acho que é imperdível. Ô, Cíntia, deixa eu continuar voltando aqui ao nosso filme e ao objeto do seu estudo, que é a filmografia do Walter Salles. Ele tem uma trajetória muito interessante no cinema, né? E o Central do Brasil havia sido, né, o ápice com a indicação, com um filme muito do interior do Brasil, e agora um filme mais urbano, digamos assim. Até algumas críticas com um pouco de debate que aconteceu na esquerda foi o fato deste filme, Ainda Estou Aqui, retratar a vida de uma família branca, burguesa, em meio à ditadura, sem entrar nessas polêmicas que varreram as redes, até a própria entrevista do Marcelo Rubens Paiva no Roda Viva e por aí vai. Mas o quanto que no seu estudo da filmografia de Walter Salles, o quanto ele também se mostra um diretor versátil, lembrando, por exemplo, Terra Estrangeira, que foi feito também em preto e branco, tem toda uma fotografia muito especial, Diários de Motocicleta, um filme feito em espanhol, falando de Che Guevara. Queria que você abordasse um pouco dessa filmografia de Walter Salles, do que você estudou e de quais características que você ressalta no trabalho do diretor brasileiro. Bom, acho que vale lembrar o fato de que a filmografia do Walter Salles ela é muito ampla, né? Então, você comentou alguns filmes. Ele tem, por exemplo, um documentário que foi a última obra que ele lançou em longa-metragem, que é sobre o cineasta Jia Zhangke, um cineasta chinês. Então, até no documentário ele também tem obras. Então, no campo da ficção, é a primeira vez que ele trata de uma classe social mais abastada. Os outros filmes dele, inclusive, falam sobre pessoas do povo, pessoas da classe trabalhadora. É o caso de Central do Brasil, ou o caso de Linha de Passe, também um filme muito interessante dele. Além disso, ele também vai falar sobre diferentes momentos da nossa história brasileira. E eu acho que Terra Estrangeira se destaca nesse sentido, já que é um dos poucos filmes brasileiros que fala sobre o governo Collor. Uhum. E ele fala daquele episódio do confisco das poupanças, né, que foi super dramático no Brasil. Então, vale dizer que é um cineasta que está muito atento às dinâmicas sociopolíticas do país. E bem lembrado, o próprio período ali do governo Collor foi muito duro para o cinema brasileiro como um todo, né? Com redução de financiamentos e toda essa questão que é tão difícil aqui no Brasil de conseguir viabilizar a produção cinematográfica. Cíntia, deixa eu te pedir uma licença, a gente vai mostrar aqui uma rápida reportagem e a gente já retoma a conversa contigo, que está bastante interessante para quem gosta de cinema e para quem, aproveitando todo o conhecimento da Cíntia, que se debruçou em especial na obra do Walter Salles, porque o Brasil fez história em Hollywood com essa história, com a conquista de Ainda Estou Aqui, e aqui na CNN Brasil a gente acompanhou tudo bem de pertinho, do tapete vermelho até a vitória. É o que a gente vai ver agora e daqui a pouquinho a gente volta à nossa conversa com a Cíntia Calhado.
Em instantes, teremos o resultado, a resposta do Oscar 2025. Quanta expectativa, ansiedade nesse clima de Copa do Mundo do cinema. As 3 categorias que o Brasil estava concorrendo ficaram para os últimos momentos da festa. Haja coração. A noite foi de muito brilho, que começou aqui no tapete vermelho, cheio de sorrisos, modelitos e poses. Mas para os brasileiros, a ansiedade e a expectativa duraram até o final da celebração. Uma cerimônia cheia de emoção. E agora, ainda estão aqui e o Brasil entram para a história do Oscar. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Melhor filme internacional. A primeira vez em 97 anos que um filme brasileiro ganha uma estatueta na categoria. O Oscar tão esperado chegou às mãos de Walter Salles, que subiu ao palco, agradeceu e dedicou o prêmio a Eunice Paiva, a mulher forte que retrata no filme, que perdeu o marido para a ditadura militar. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. And it goes to the 2 extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Na categoria de melhor atriz, tínhamos muitas esperanças de Fernanda Torres se tornar a primeira brasileira e primeira latina a ganhar um Oscar. Ela fez uma campanha exemplar, virou estrela de Hollywood, estampou as maiores publicações do país e chegou aqui 26 anos após Fernanda Montenegro ser indicada, mas não foi desta vez novamente. Nem para ela, nem para Demi Moore, que chegou como favorita. Mikey Madison, de Anora, desbancou as duas e ficou com a estatueta. Wow, this is very surreal. Os outros atores confirmaram o favoritismo. Kieran Culkin, coadjuvante por A Verdadeira Dor. Adrien Brody, melhor ator, brutalista. Thank you. E Zoe Saldanha, melhor atriz coadjuvante por Emília Pérez, que trouxe um dos discursos mais emocionantes da noite. And I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last. O maior vencedor da festa 2025 em números de estatuetas foi a Nora, 5. Entre elas, ainda, a principal de melhor filme e melhor diretor para Sean Baker. Mas para a gente é a história que conta. Agora o Brasil, sim, está no mapa de Hollywood e marca a presença como vencedor da Copa do Mundo do Cinema. E ainda em pleno carnaval. I think it's not a film that has been recognized, it's a culture that is being recognized. It's the way we do cinema in Brazil that is being recognized. It's actually a Brazilian literature that is being recognized. This isn't really just the film, it's Eunice really protecting us and being here. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Sorriam. So, it's with her. Ô Cíntia, deixa eu pegar de um dos ganchos aqui dessa reportagem belíssima da Cleide Clock, resumindo para a gente o que foi essa premiação do Oscar histórica para nós brasileiros com essa vitória, mas a participação de Fernanda Torres
havia ali uma expectativa se ficaria entre ela e Demi Moore e acabou não ficando com nenhuma das duas. O quanto, na sua avaliação, né, e lembrando o histórico, né, muita gente relembrou isso, apenas duas atrizes não americanas ou de não língua, que não falam inglês como língua nativa nos seus filmes, que ganharam, que foi Sophia Loren e a Marion Cotillard. O quanto que é difícil para atores e artistas e atrizes que não são de filmes em língua inglesa conseguirem ganhar os prêmios principais de atuação, o quanto ainda tem um caminho a ser trilhado aí pela academia para reconhecer esses talentos? O processo de internacionalização da academia está acontecendo, né? Então, nos últimos anos, a gente vê que o Oscar ele tem ampliado a base de membros, incluindo profissionais de diversas partes do mundo, inclusive da América Latina. Além disso, as novas regras de inclusão e diversidade também levam em conta grupos subrepresentados, e nós, latino-americanos, entramos nessa. A questão é que essas regras começaram a valer de verdade a partir do ano passado, né? A partir de 2024. Então, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, que inclusive pode se concretizar no futuro numa valorização maior de atuação em língua não inglesa. Com certeza, isso atrapalhou a carreira a chance, né, da Fernanda Torres de ganhar a melhor atriz. Uhum. Agora, voltando ao Walter Salles, e aí a conquista inédita, né? Muita gente chegou a falar, olha, Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro que lembra um pouco aquela a produção cinematográfica argentina que conseguiu ter uma projeção internacional maior. A Argentina ganhou 2 Oscars de melhor filme, um estrangeiro ainda, né? Que fala também do período da ditadura lá da Argentina nos anos 80 e depois O Segredo dos Seus Olhos, já como filme internacional. Essa comparação faz sentido ou não, Cíntia? Ou é uma comparação superficial, rasa, ou tem algum fundamento em termos de ser um filme que busca, de fato, uma internacionalização, uma linguagem que extrapola as fronteiras do Brasil? Lembrando que é natural e é legítimo que tenhamos uma indústria cinematográfica que fale para o Brasil também, porque é importante a gente retratar e falar com a nossa cultura. Mas queria que você aprofundasse um pouco essa discussão, se um filme pode ser mais ou menos internacional ou pode ser mais ou menos nacional e com isso também conseguir quebrar fronteiras. Esse é um grande debate que está sendo realizado hoje no Brasil, né? Então, qual que é essa estética que vai se traduzir numa visibilidade maior para esses filmes quando eles vão para o mercado internacional? Então, acho que Ainda Estou Aqui, ele de fato tem né, você vê um esforço ali de comunicação com um público maior. É diferente, por exemplo, se a gente estivesse analisando Terra Estrangeira, por exemplo, ou mesmo Central do Brasil. Então, eu vejo que Ainda Estou Aqui tem isso que a gente chama de uma espécie de estética internacional, entre aspas, que é um modo de contar a história que está associado à lógica do drama, né? Um drama que está calcado numa certa realidade, no caso desse filme, a ditadura militar brasileira, mas que ele tem algumas estratégias que funcionam com um público internacional. Por exemplo, focar a história toda em como a personagem se sente com isso. Então, o drama íntimo ou as questões mais afetivas dessa personagem. Inclusive, eu acho que o ponto principal desse filme é a narrativa emocional. Se a gente fizer um arco, né, dos acontecimentos emocionais que os personagens passam ali, fora, claro, evidentemente, a saída do Rubens Paiva da história, né, que é o ponto principal, a gente vai ver que ele vai tentar, de várias maneiras, atingir o nosso emocional. A cena do cachorro, por exemplo, eu acho fundamental, que é uma espécie de... Primeiro que o cachorro, ele chega na família por conta do Marcelo, né? O personagem do Marcelo, que leva o cachorrinho lá que encontrou na praia pro pai e fala, ai, pelo amor de Deus, pai, deixa a gente ficar com o cachorrinho. Só que aí depois a gente vai... Ele deixa, vira uma alegria total, e aí depois o cachorrinho vai morrer. E o Rubens Paiva não vai ser enterrado no filme, né? A gente não vê nada acontecendo com ele, a não ser ele sendo levado pro DOI-CODE. Então, a morte, aquela cena da morte do cachorro, o arco todo do cachorro serve para a gente fazer um luto simbólico do personagem do Rubens Paiva, por exemplo. Isso é
essa construção de narrativa simbólica, emocional. Então, naquele momento que eles enterram o cachorrinho e aí todo mundo pode chorar, é o momento que o espectador também pode chorar. Uhum. E com o detalhe, né, sem querer fazer spoiler nem nada, mas o cachorro foi uma criação, foi uma liberdade criativa do roteiro, porque não havia, né, esse cachorro. O cachorro que, inclusive, esteve aqui conosco ontem na programação com a Elizabeth e a Mari Palma. Fantástico o cachorrinho que fez sucesso aí no filme e aqui também no estúdio da CNN. Ô, Cíntia, para a gente terminar aqui e para aguçar a quem quiser saber mais aí sobre o filme, para poder acompanhar o seu texto aqui no site da CNN e ler na íntegra, você falou que Walter Salles mereceu ganhar o Oscar, mas que a grande obra-prima dele continua sendo Central do Brasil, o ápice de produção cinematográfica dele. Queria que você explicasse um pouco mais, porque Central do Brasil é a melhor obra, ou a obra-prima de Walter Salles, acabou não ganhando o Oscar, né? E, claro, tem muito a ver com o que você falou da campanha, mas em termos de produção, por que você ainda coloca a Central do Brasil neste patamar um pouco acima de Ainda Estou Aqui? Como o próprio nome diz, Central do Brasil é uma busca simbólica por o que seria a nossa nacionalidade, o que seria a identidade brasileira. O filme começa no Rio de Janeiro, na estação que intitula O Longa, e a gente tem essa personagem da Dora, que é interpretada pela Fernanda Montenegro, que leva o Josué, que é um menino, que acabou de perder a mãe assassinada ali, atropelada nos arredores da estação. Então, é um filme que fala sobre orfandade, mas uma orfandade e um desamparo também da nação, então de todos nós. É um filme que fala sobre a ausência do Estado no Brasil. Então esse é um tema recorrente na obra do Walter Salles. E aí os dois personagens, a Dora e o Josué, que têm esse encontro inesperado, vão fazer uma grande viagem rumo a esse Nordeste mítico, porque é um Nordeste construído imageticamente pelo cinema nacional, que o Walter Salles vai fazer várias citações ali ao cinema do Glauber Rocha, ao cinema novo de uma forma geral. Então, recuperar essas paisagens que constituíram, desde o cinema novo, o que a gente entende como imagem do Brasil. Então, ele vai fazer esse passeio por essas imagens e vai atrás desse pai, que não se encontra, né? E mais a relação entre os dois acaba retomando para Dora, para essa personagem principal, a crença e a esperança de que existe um futuro, existe uma possibilidade que a gente pode acreditar no futuro. É um filme extremamente otimista, é um filme de um período do Brasil em que a gente estava se recuperando do baque ali, de uma superinflação, um momento muito difícil para o cinema, inclusive, como você mencionou. Então, eu acho que esse Brasil no ápice, né, essa grande utopia do Brasil, ela me encanta muito. Uhum. Nossa, não, só de relembrar o filme à medida que você foi descrevendo, né, o enredo é de arrepiar, porque de fato foi um filme maravilhoso. Pena que encontrou pelo caminho naquele ano A Vida é Bela, que acabou ganhando ali o Oscar de melhor filme estrangeiro na época.